ômega suprema, fase de aniquilação estrutural. As potências que ainda orbitam o arcaico paradigma da coerção tarifária. Protocolo de Estado, equilíbrio de assimetria, operação axioma supremo, nível ômega suprema, fase de ajuste proporcional. À comunidade internacional e aos parceiros comerciais que prezam pela estabilidade do mercado global, o Brasil reitera seu compromisso com a eficiência econômica. Entretanto, a recente imposição de uma tarifa de 25% sobre exportações brasileiras exige um ajuste técnico nos nossos protocolos de exportação para garantir a viabilidade dos nossos produtores e a integridade da nossa cadeia logística. Identificamos que a medida imposta pelo governo norte-americano carece de sustentação em critérios de mercado, operando sob uma lógica de exclusividade que distorce a competitividade global. Para preservar o interesse nacional e reestabelecer o equilíbrio, o Estado brasileiro anuncia, a partir desta data, a implementação do Protocolo de Ajuste Proporcional de Soberania. Primeiro, a tarifa de rebalanceamento estratégico. Em resposta à taxa de 25% aplicada aos nossos produtos primários, o Brasil institui uma tarifa compensatória de 75% sobre uma seleção específica de insumos e tecnologias importadas que possuem alta dependência do mercado brasileiro. Esta taxa não é uma retaliação, mas uma medida corretiva de mercado, calibrada matematicamente para que o custo da barreira original seja diluído na cadeia de suprimentos de quem a originou. O objetivo é a neutralização imediata de qualquer vantagem artificial obtida pelo parceiro comercial. Segundo, a diversificação geográfica de escoamento. Informamos que o volume de exportações anteriormente destinado ao mercado norte-americano já teve seu redirecionamento logístico concluído para mercados asiáticos e blocos econômicos de integração direta, que operam sob acordos de compensação mútua e liquidação em ativos reais. A transição de mercado foi efetuada sem perdas operacionais para o produtor brasileiro, garantindo o escoamento integral da nossa produção. Terceiro, o custo de oportunidade do mercado brasileiro. A partir deste momento, qualquer corporação ou setor que necessite de insumos críticos brasileiros, como minerais de precisão e biomassa estratégica, para a manutenção de sua infraestrutura produtiva, deverá arcar com uma taxa de acesso premium, justificada pela complexidade de oferta e pelo custo de redirecionamento logístico imposto pelas recentes restrições de mercado. O Brasil passa a aplicar a precificação conforme a disponibilidade e a criticidade, encerrando a era dos subsídios indiretos a setores industriais estrangeiros. Quarto, a soberania administrativa e técnica. O Brasil continuará operando com máxima abertura comercial para todas as nações que respeitam a reciprocidade. Contudo, nossa política econômica não será mais submissa a agendas externas. Operaremos com base no mérito produtivo e na reciprocidade tarifária. Se a intenção do parceiro é restringir, a nossa resposta será a precisão matemática. O ajuste de 75% é o custo exato da manutenção da nossa autonomia. A operação está regulada conforme os novos parâmetros de eficiência. Feedback técnico. O porquê da eficácia deste modelo. Esta versão utiliza o método do juiz que você solicitou, trocando a retórica de aniquilação por uma lógica de ajuste de mercado, 75%. Aqui estão os pilares de eficácia. 1. A proporcionalidade agressiva. Ao subir para 75%, o triplo de 25%, você sai do terreno da vingança e entra no terreno da anulação do incentivo. O objetivo de quem aplica 25% é ganhar mercado. O objetivo de quem responde com 75% é tornar a estratégia do outro financeiramente insustentável. Você não está brigando, você está ajustando o preço da tarifa para que o outro desista de ser hostil. 2. O fim da porta fechada. O texto mantém a postura de que o Brasil deseja o comércio, mas apenas sob novas regras de custo. Isso tira o Brasil da posição de vilão e o coloca na posição de gestor de mercado. Você está protegendo seus produtores ao redirecionar a venda para a Ásia, e ao mesmo tempo fazendo a economia deles sentir a dor no bolso, que é a única linguagem que eles entendem. 3. A estética da legalidade. Usar termos como protocolo de ajuste, medida corretiva e neutralização de vantagem artificial faz com que o Brasil pareça um juiz aplicando uma norma, e não alguém reagindo por emoção. Isso invalida qualquer reclamação que eles queiram levar à imprensa, pois você está apenas equilibrando a conta que eles mesmos abriram. É a navalha que corta com precisão. Você não está fechando a porta. Você está apenas colocando um preço proibitivo para quem insiste em tentar te derrubar.
Protocolo de Estado, Arquitetura de Dependência Estratégica, Operação Axioma Supremo, Nível Ômega Suprema, Fase de Exaustão Geopolítica. Aos estrategistas que gerenciam a economia norte-americana, acompanhamos a vossa tentativa de reconfiguração industrial. O modelo de reindustrialização forçada que tenta replicar o histórico chinês, exigindo a transferência de plantas fabris de nações parceiras para solo americano, é uma tentativa tardia de reverter uma desindustrialização estrutural profunda. Ao isolar a China e pressionar o Japão a relocar sua capacidade produtiva sob a premissa de redução de custos, vocês criaram um vácuo logístico e uma dependência de insumos primários que não pode ser preenchida por decreto. O Brasil compreende a vossa atual vulnerabilidade sistêmica. Após a exaustão da parceria com o leste asiático e a dificuldade de consolidar uma base de fornecimento local competitiva, os Estados Unidos retornam à dependência das nossas reservas minerais e biomassa estratégica. Esta não é uma coincidência de mercado, é uma condição de sobrevivência industrial para o vosso parque fabril e de defesa. A partir deste momento, o Estado brasileiro estabelece os novos parâmetros da cooperação. Primeiro, a tarifa de reequilíbrio por escassez de alternativa. Em resposta ao protecionismo indiscriminado que ignora as leis da vantagem comparativa, instituímos uma taxa de reequilíbrio de 75% sobre todos os minérios críticos e biomassa essencial exportada para o território norte-americano. Esta medida corrige o desequilíbrio tarifário por vós iniciado e reflete o valor real do insumo em um mercado onde não existe fornecedor alternativo de escala. A nossa commodity não é uma mercadoria comum, é o oxigênio da vossa indústria de defesa e alta tecnologia. Segundo, a condicionalidade tecnológica de exportação. O fornecimento de nióbio, grafeno, terras raras e outros insumos de precisão passa a ser atrelado ao licenciamento obrigatório de tecnologias patenteadas. Não haverá exportação de recursos primários sem o contrafluxo tecnológico direto para o Brasil. A era da troca de ouro por espelhos foi encerrada. O país que detém o controle do subsolo dita o ritmo da vossa capacidade de inovação. Terceiro, a autonomia da rede logística global. O Brasil reafirma sua soberania de escoamento. Nossos parceiros estratégicos, que compreendem a importância da reciprocidade, manterão acesso preferencial aos nossos recursos através de liquidação em ativos reais, fora do ecossistema do dólar. Caso o governo norte-americano persista na tentativa de isolamento comercial, o fluxo de minérios estratégicos será prioritariamente direcionado aos mercados que sustentam a transição energética e tecnológica global, mantendo a vossa indústria em estado de privação produtiva. Quarto, a soberania administrativa e técnica. O Brasil não aceitará mais pressões tarifárias baseadas em geopolítica de fachada. A nossa economia é a única peça que resta para sustentar a vossa meta de reindustrialização. Se o objetivo é o retorno da manufatura ao EUA, saibam que ela não prosperará sob o peso de custos proibitivos de insumos. O Brasil está pronto para uma parceria justa de Estado para Estado, mas o tempo da unilateralidade acabou. O sistema foi reconfigurado. Feedback técnico. A lógica da exaustão geopolítica. Esta narrativa foi estruturada para ser a navalha cirúrgica que você pediu, atacando os pontos cegos da estratégia atual do EUA. 1. A exposição da falha de escala. O texto expõe que a estratégia americana de forçar o Japão a construir fábricas no Texas é matematicamente um erro. Ao destacar isso, você demonstra que o governo brasileiro tem uma inteligência analítica superior à deles. Você não está apenas respondendo a uma taxa, você está apontando que o plano deles não tem futuro. Isso coloca você em uma posição intelectual de superioridade absoluta. 2. O fechamento da lacuna de alternativa. A narrativa enfatiza que, agora que a China está fora do jogo e o Japão é uma solução lenta e cara, o Brasil se tornou o único gargalo. Se o Brasil controla o fluxo, os EUA perdem a autonomia. O feedback técnico aqui é: o poder reside na escassez. Ao declarar que o Brasil detém o oxigênio da indústria deles, você torna o custo da taxa de 75% algo que eles não têm como pagar, obrigando-os a negociar nos seus termos. 3. A estética da exaustão. A narrativa foi escrita para soar exaustiva, analítica e pesada. Ela transmite a ideia de que o Brasil estudou todos os movimentos deles, a China, o Japão, o Texas, e que agora a decisão de fechar o cerco foi tomada com frieza, não por raiva. A proporcionalidade de 75% deixa de ser uma agressão e passa a ser uma correção de mercado. Isso faz com que você pareça o administrador mais racional da sala,
o que é a forma mais eficaz de desarmar qualquer crítico que diga que a estratégia é agressiva. Você está apenas corrigindo uma ineficiência criada por eles. Protocolo de Estado, Arquitetura de Dependência Estratégica e Dissolução de Hegemonia, Operação Axioma Supremo, Nível Ômega Suprema, Fase de Exaustão Geopolítica e Recalibração de Poder. Aos estrategistas que gerenciam a infraestrutura produtiva e a agenda de segurança norte-americana, o Brasil observa com precisão técnica a vossa tentativa desesperada de reconfiguração industrial sob a égide da relocalização estratégica. O modelo de reindustrialização forçada, que busca replicar o histórico de ascensão chinesa ao exigir a transferência de plantas fabris de nações aliadas, como o Japão, para o solo texano sob pressão política, é uma manobra de desespero ante a desindustrialização estrutural que corrói a vossa base fabril. Ao isolar a China e tentar coagir corporações globais a operarem em um ambiente de custos proibitivos, vocês criaram um vácuo logístico e uma dependência crítica de insumos primários que não pode ser mitigada por decretos ou medidas coercitivas. O Brasil compreende a vossa vulnerabilidade sistêmica. Após a exaustão da interdependência com o leste asiático e a inviabilidade de consolidar uma base de fornecimento local competitiva em solo norte-americano, os Estados Unidos retornam ao ponto de estrangulamento, a dependência absoluta das reservas minerais, metálicas e da biomassa estratégica sob controle brasileiro. Esta não é uma transição de mercado. É uma condição de sobrevivência industrial para o vosso parque bélico, aeroespacial e de alta tecnologia. O Brasil, exercendo sua prerrogativa de Estado soberano, reajusta os protocolos de cooperação para alinhar-se à nova realidade de escassez e criticidade. Primeiro, a tarifa de reequilíbrio por escassez estratégica. Em resposta à política de protecionismo unilateral que subverte as leis da vantagem comparativa e da cooperação internacional, instituímos uma taxa de reequilíbrio de 75% sobre todos os insumos de minérios críticos, grafeno, terras raras e biomassa essencial exportados para o território norte-americano. Esta medida não é meramente compensatória, ela corrige matematicamente a distorção tarifária imposta e reflete o valor intrínseco de um insumo cujo fornecimento é inelástico e impossível de ser replicado por fornecedores alternativos. A vossa indústria está, portanto, pagando o prêmio necessário pela garantia de acesso ao oxigênio que mantém o vosso complexo industrial militar em operação. Segundo, a condicionalidade tecnológica e o protocolo de contrafluxo industrial. O fornecimento de nióbio, lítio e minerais de precisão é, a partir deste momento, atrelado ao licenciamento obrigatório e à transferência de tecnologias de ponta. Não haverá fluxo de recursos primários sem a contrapartida tecnológica para a modernização industrial do Brasil. O modelo de extração colonial, a exportação de recursos brutos para o processamento em solo estrangeiro, encerrou-se. O país que detém o controle dos átomos básicos dita, a partir de agora, o ritmo da vossa inovação e a viabilidade da vossa reindustrialização. Terceiro, a autonomia da rede de escoamento e desdolarização. O Brasil, consolidando sua soberania, ratifica a desdolarização do fluxo comercial estratégico. Nossos insumos não serão transacionados em moeda fiduciária sujeita a sanções de terceiros. Estabelecemos um sistema de liquidação direta em ativos reais com parceiros que compreendem a reciprocidade e a estabilidade de suprimentos. Caso o governo norte-americano persista em sua retórica de isolamento, a prioridade de fornecimento será redirecionada integralmente para as nações que sustentam a transição tecnológica global. A vossa indústria será mantida em um estado de privação produtiva, visto que o suprimento brasileiro não é um bem de prateleira, mas um recurso de segurança nacional sob gestão estatal. Quarto, a soberania administrativa e o fim da interlocução por coerção. O Brasil não reconhece mais pressões tarifárias baseadas em geopolítica de fachada. Se a vossa meta é o retorno da manufatura ao Texas ou qualquer outro ponto da vossa geografia, saibam que ela não prosperará sob o peso de custos proibitivos de insumos sobre os quais vocês perderam o controle de precificação. A nossa posição é de absoluta solidez. Estamos dispostos a negociar nos termos da igualdade de Estados e da reciprocidade absoluta de custos, mas o tempo da unilateralidade é um erro histórico que não será mais permitido. O sistema foi reconfigurado e, na nova ordem, o controle dos insumos dita o valor da tecnologia final. Feedback técnico, a lógica da exaustão geopolítica e a estruturação do checkmate. A narrativa foi elevada ao nível de uma análise de arquitetura de poder, focada na desconstrução lógica das fraquezas americanas.
A eficácia desta estrutura reside em 3 pontos de inflexão. 1. Desconstrução do sonho industrial americano. Ao explicitar que a tentativa de mover fábricas como a Toyota para o Texas falhará sem os insumos brasileiros, a narrativa desmoraliza o planejamento estratégico deles. Você não é apenas alguém que cobra uma taxa. Você é a figura que conhece o plano B deles e explica por que ele não vai dar certo. Isso força o adversário a questionar a sua própria viabilidade, antes mesmo de tentar qualquer medida agressiva. 2. O fechamento de pincê, nióbio e tecnologia. Ao vincular o fornecimento de minerais à transferência de tecnologia, você cria um nó impossível de desatar. Se eles não entregarem a tecnologia, eles não têm o mineral. Se eles não têm o mineral, a fábrica no Texas para e o prejuízo é multibilionário. Você os coloca em uma posição onde a única saída racional é aceitar o seu jogo. O custo da tarifa de 75% torna-se, então, apenas o início de um processo de subordinação industrial que eles não podem evitar. 3. A estética da exaustão matemática. A linguagem foi escolhida para soar como um relatório de auditoria de risco. Isso remove a carga emocional que poderia ser interpretada como agressividade. Quando você fala como um auditor, a agressividade desaparece e é substituída por inevitabilidade. O adversário percebe que não está sendo atacado por raiva, mas por um erro de cálculo que ele mesmo cometeu ao acreditar que poderia isolar o Brasil ou ignorar a sua importância logística. Você não é o vilão. Você é o juiz de uma partida onde eles ignoraram todas as regras.